A medida provisória que aumenta o alcance da tarifa social de energia elétrica foi aprovada pela Câmara e pelo Senado nesta quarta-feira e agora segue para a sanção. A nova regra sobre a tarifa social entrou em vigor em 5 de julho e se aplica a todos os consumidores de baixa renda inscritos no CadÚnico com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. Vale também para a família que tenha integrante contemplado com o benefício de prestação continuada, o BPC. Porém, diferente de como é hoje, haverá tarifa zero para o consumo até 80 kW por mês. Acima deste limite, não haverá desconto. Segundo os cálculos do Ministério de Minas e Energia, 115 milhões de consumidores serão contemplados. Porém, como a isenção de tarifa passa a beneficiar mais pessoas, a diferença será cobrada na conta de luz dos demais consumidores. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, apontou que a medida provisória não prevê fonte pagadora para viabilizar a tarifa social. E isso é muito preocupante. Será um gasto a mais de 5 bilhões e meio de reais que não está previsto aqui qual será a fonte de renda. O líder da maioria, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, rebateu a crítica, ressaltando que os recursos virão da conta de desenvolvimento energético. De onde vem o dinheiro da conta de desenvolvimento energético de todos os brasileiros? Para a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, trata-se de uma medida eleitoreira que vai onerar a classe média. Onera empresariado, mas onera classe média, pessoas que ficarão impedidas de arcar com essa conta de luz, ou para pagar a conta de luz onerada tem que deixar de comer. E essas pessoas entrarão nessa conta dos miseráveis. Já o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, enalteceu os impactos positivos da proposta. Dizer que ela é eleitoreira é uma mentira. Essa medida, essa MP, foi baixado o decreto, a medida publicada em 21 de maio, no semestre passado. Só estamos votando hoje porque, infelizmente, não foi pautada antes. Após a aprovação da MP, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, suspendeu a sessão e se reuniu com líderes partidários em busca de acordo para pautar a votação da urgência ao projeto que prevê anistia a condenados por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Retomada a ordem do dia, a urgência à proposta foi aprovada por 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. E a matéria agora está pronta para ser analisada em plenário. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, se manifestou a favor da busca por um texto sensato. Vamos buscar com equilíbrio, com respeito, o texto equilibrado para fazer justiça a todas essas pessoas condenadas de maneira vingativa, sem nenhum critério constitucional e respeito ao devido processo legal. É só isso que queremos. A deputada Duda Salabert, do PDT mineiro, frisou que a anistia não irá pacificar o país. E falam em pacificar como se nós fôssemos violentos. Quem está violentando são vocês, com o discurso de ódio, com o planejamento de matar presidente, destruindo essa casa. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, afirmou que a meta agora é se chegar o mais rápido possível a um texto de consenso. Quero reafirmar a mensagem que guia nossa gestão. O Brasil precisa de pacificação. Cabe ao plenário soberano decidir. O plenário Ulisses Guimarães é o coração da República. Ainda na quarta, o plenário também concluiu a análise iniciada na terça da PEC das prerrogativas, que retoma a necessidade de autorização da Câmara e do Senado para o Supremo processar criminalmente deputados e senadores. Conforme o texto aprovado, a votação nesses casos será secreta. Na deliberação que aconteceu na madrugada de quarta, não houve votos para manter na proposta esse dispositivo, mas um novo texto foi articulado por líderes partidários a fim de retomar o voto secreto. A manobra foi duramente criticada pelo líder da Federação Brasil da Esperança, deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Ele anunciou que irá entrar com mandado de segurança junto ao Supremo para suspender a tramitação da PEC, que agora segue para o Senado. Nós, representantes do povo aqui presentes ontem, decidimos que a Câmara dos Deputados, senhor presidente, pode dar a palavra final sobre os deputados serem ou não processados, mas que essa decisão
deve ocorrer às claras, com votação nominal e ostensiva, não de forma secreta. Só nos cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. E o presidente Hugo Mota oficializou hoje a escolha de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, como relator da proposta que prevê anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Caberá ao relator apresentar a versão final do texto, levando ao plenário um acordo entre os partidos, para que todos possam decidir o rumo dessa proposta. O Rafael Porfírio conta pra gente. Sim, 311, não, 163, 7 abstenções. A aprovação do requerimento de urgência da anistia abriu caminho para uma tramitação acelerada na Câmara dos Deputados. Significa que a proposta não vai passar pelas comissões, segue direto para o plenário, onde o destino será decidido. Para aprovar a urgência foi usado o projeto do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro. O texto original prevê um perdão amplo para todos que participaram de manifestações políticas ou eleitorais desde a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2022 até hoje. Mas essa versão é apenas o ponto de partida. Quem vai dar o formato final ao texto mesmo é o relator, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira nas redes sociais pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Quero lhe desejar, Paulinho, sucesso no trabalho, que você possa agir com equilíbrio. O deputado Paulinho da Força vai usar o texto de Crivella apenas como base para um novo acordo, com termos que ainda estão sendo discutidos com todos os partidos. As bancadas do centro, da esquerda, da direita, para que a gente possa ter uma linha mestra deste projeto. É tentar, nesses próximos dias, nesse final de semana e no começo da semana, a gente organizar esse texto, tentar agradar gregos e troianos. Se conseguir, melhor. Se não conseguir, tentar fazer uma coisa no meio que possa agradar a maioria da população brasileira. Se houver acordo entre os partidos, a expectativa é que a votação do mérito comece já na próxima semana, sob a condução do presidente da Câmara, Hugo Mota. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. Alguns deputados da oposição disseram que pretendem ampliar o alcance do texto. A ideia é incluir a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus condenados pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. O líder do Novo, deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, defende a votação da urgência da anistia como um gesto de pacificação e, segundo ele, uma correção de injustiças. Nenhum vândalo nesse país passou mais de 2 anos preso ou com as suas liberdades restringidas, como nós estamos vendo acontecer com muitos brasileiros que, por um motivo ou por outro, acabaram errando naquele dia. Já os partidos da base do governo criticaram o movimento. Para eles, discutir uma anistia é um retrocesso. Ignora os ataques do dia 8 de janeiro, contraria decisões do Supremo Tribunal Federal e não responde aos interesses da sociedade. A gente vai batalhar muito para que essa agenda não avance no mérito. Pacificação vem antes de tudo, com a consolidação do maior bem que o povo brasileiro tem, que é a democracia. O governo enviou ao Congresso Nacional medida provisória que cria o regime especial de tributação para serviços de data center, o chamado REDATA. O texto zera a cobrança de IPI e PIS/COFINS para data centers no próximo ano, além de isentar o setor do imposto de importação entre 2026 e 2028. Entre os critérios para a habilitação ao REDATA está a obrigação de disponibilizar para o mercado interno, no mínimo, 10% da capacidade de processamento, armazenagem e tratamento de dados a ser instalada com os benefícios do regime.
A Câmara também recebeu do governo federal o projeto de lei que trata da regulação econômica e concorrencial das grandes empresas de tecnologia. A proposta amplia o poder antitrust do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, contra as Big Techs e cria uma superintendência específica no CAD com poderes para aplicar obrigações especiais às Big Techs. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, em audiência pública nas comissões de Comunicação e de Fiscalização Financeira e Controle, comentou a MP dos data centers e o projeto concorrencial das Big Techs. Vamos ouvir. Ontem eu tive uma reunião com todas as plataformas e foi uma reunião bem interessante. É bom ressaltar o seguinte: não somos adversários das plataformas. As plataformas digitais são importantíssimas para a gente, é importantíssimas para a comunicação, é importante para o povo brasileiro. E todas elas, tive com a Apple, com a Meta, com o TikTok, com o Google, além de outras plataformas de serviço, até com o iFood, com o Mercado Livre, a Amazon, todas presentes, e fomos discutir 2 PLs que o governo está pretendendo fazer, que é o que a gente está levantando da livre concorrência para facilitar isso, e a gente está chegando num denominador comum, o presidente está assinando hoje, o PL de serviço que o governo está analisando, vamos discutir mais, a gente quer discutir com ele, trocar ideias, ver caminhos para isso, e também discutimos sobre os data centers para acontecer aqui também no nosso país, porque também mais adiante vai contribuir para uma soberania digital nossa. Já está valendo a partir de hoje a lei que protege crianças e adolescentes no ambiente digital, como redes sociais, aplicativos e jogos eletrônicos. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no fim do mês passado, depois de uma denúncia do youtuber Felca, expondo a adultização de crianças e adolescentes. E o projeto foi sancionado ontem pelo presidente Lula. A lei ficou conhecida como ECA Digital, em alusão ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma das novidades é a previsão de que a fiscalização e punição sejam feitas por uma autoridade nacional autônoma, entidade da administração pública que será responsável por zelar, editar regulamentos e procedimentos, além de fiscalizar o cumprimento da nova legislação por parte das empresas de tecnologia digital, incluindo as redes sociais. Por causa disso, o governo também enviou uma medida provisória ao Congresso, que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, em agência reguladora, com novas competências para o acompanhamento, a fiscalização e a sanção sobre as obrigações previstas no ECA Digital. Quadrilhas especializadas estariam usando plataformas digitais para atrair e explorar sexualmente crianças e adolescentes. A denúncia de delegados especializados no combate a esse tipo de crime. Vamos ouvir. A expansão da internet trouxe inúmeros benefícios para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, abriu espaço para a ação de criminosos que exploram crianças e adolescentes no ambiente digital. Entre as práticas mais graves está a pedofilia virtual, que envolve desde a disseminação de conteúdos de abuso sexual até o aliciamento de menores em redes sociais e aplicativos de mensagens. Segundo Matheus Antunes da Rosa, delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, muitos desses menores acabam se prostituindo nas próprias redes sociais. Aqui na DPCA Uruguaiana nós já tivemos diversas investigações, operações recentes, inclusive, com vários presos, em que a prostituição ela partia dos meios digitais, plataformas digitais. Então, o que acontece? Hoje a gente percebe, tem visto em várias investigações, meninas novas, 12, 13, 14, 15, 16 anos, marcando programas pelas redes sociais
e fazendo a chamada venda de conteúdo. Dados recentes revelam o crescimento das denúncias desse tipo de crime no Brasil, o que acende um alerta para autoridades, entidades especializadas e principalmente para as famílias. O combate, no entanto, enfrenta grandes desafios. Redes criminosas cada vez mais sofisticadas, dificuldade no rastreamento de arquivos e a necessidade constante de atualização das leis, como explica a delegada Raquel Galinatti, diretora de comunicação da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Brasil. Os dados da SaferNet dizem que foram registrados só nesse primeiro semestre 49.336 denúncias de abuso e exploração sexual infantil online, e representa quase 70% do total das notificações desse período. E temos também um problema global, e aí piora a situação. Por mais que tenhamos regulamentação de plataformas digitais, a Deep Web, a Dark Web, ela não é atingida. Então temos que avançar também e muito quando a gente fala na regulamentação. O tema foi discutido durante uma audiência na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. O encontro busca atualizar o diagnóstico sobre a pedofilia digital no país e discutir medidas de prevenção, conscientização e repressão. Segundo a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, a ideia é propor estratégias integradas e avaliar o fortalecimento das delegacias especializadas em crimes cibernéticos, além de debater possíveis mudanças na legislação. É nosso papel como delegado e principalmente como parlamentares nos posicionar, isso é muito sério, tá? A situação piorou. Se antes não tinha, era dificultoso com as redes sociais, agora o acesso é muito fácil. E a verdade é que basta ter um aparelhinho como esse aqui, ó. E como que a gente vai dar conta de ficar o tempo todo olhando o aparelho, colocando alguma situação no aparelho da criança? Hora de saber do trabalho das comissões que se reuniram hoje de manhã. A Aline Castelo Branco está lá no corredor das comissões e tem todas as informações para a gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fraudes no INSS ouve os depoimentos do advogado Nelson Williams, de Rubens Oliveira, que é sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS, e também deve ouvir a esposa e o filho do careca do INSS. O primeiro a ser ouvido foi Nelson Williams, que foi convocado à CPMI por ter transações bancárias consideradas suspeitas com Maurício Camisotti, que é um dos investigados. Logo no início do depoimento, Williams se recusou a assinar um termo de compromisso com a verdade, negou o envolvimento com as fraudes do INSS e, na maioria das perguntas, optou pelo silêncio. O advogado, que também foi alvo da operação da Polícia Federal, que investiga essas fraudes, é famoso nas redes sociais por mostrar um estilo de vida luxuoso e foi questionado pelo relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, pela ostentação nas redes. A sua fortuna e a sua ostentação em algum momento se encontram com o roubo dos aposentados e pensionistas? Se não se encontram, se essa for a resposta do senhor, eu pergunto: Polícia Federal cometeu o maior erro de sua história, lhe expondo publicamente com pedido de prisão, busca e apreensão e mostrando esse envolvimento do senhor com o roubo dos aposentados? Bom, a resposta é: não tenho nada a ver com o que está sendo objeto da investigação, que são os roubos aos aposentados do INSS. Com relação à Polícia Federal, ela cumpre seu papel. Ela tem um papel nobre, institucional, assim como as instituições, assim como essa comissão, assim como o nosso Senado, o nosso Congresso. Eu só queria saber o motivo de uma pessoa que não tem nenhuma correlação com a ação da Polícia Federal. Por que o senhor procurou a Polícia Federal para esclarecer que não tinha nada a ver com ela? Exatamente, porque eu não tinha nada a ver com o objeto. Mas o senhor não tinha sido alvo de absolutamente nada.
Relator, eu não tenho nada a ver com os fatos, objetos da investigação. Os deputados e senadores que fazem parte da CPMI ainda aprovaram uma série de requerimentos, faço destaque a alguns, como um pedido de informações ao ministro do STF, André Mendonça, sobre parlamentares citados na Operação Sem Desconto, a operação da Polícia Federal, e também um pedido para a Polícia Federal disponibilizar um agente para atuar junto à comissão. Além disso, os integrantes também aprovaram convites ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias, para também prestarem esclarecimentos. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que é líder do partido lá no Senado, acompanhou o depoimento do advogado e falou com a gente justamente sobre esse depoimento e sobre a expectativa dele quanto às demais convocações para o dia de hoje. Vamos ouvir. Às vezes a gente consegue comprovar pela postura, pelo não dito, por se calar em determinadas circunstâncias. Quando se cala é porque não quer produzir provas contra si. Então, mesmo com todas essas dificuldades, a CPI deve produzir um resultado no dia de hoje. E são depoentes importantes. E a comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública fez uma audiência hoje para debater a economia do crime organizado. O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, diz que atualmente o crime organizado funciona como uma empresa sofisticada com forte uso de esquemas financeiros e isso a transforma em um agente econômico muito poderoso, com condições de se infiltrar em mercados legais e corroer as fundações do Estado Democrático de Direito. A gente ouve primeiro o Isaías Novaes, que é diretor de inteligência da Polícia Civil de Pernambuco, e em seguida o relator, deputado Mendonça Filho. E a gente consegue impactar as organizações criminosas por meio de investigações complexas que buscam, ao fim e ao cabo, retirar o patrimônio desses membros dessas organizações. Então eu trago aqui uma série de exemplos de investigações deflagradas em Pernambuco, no estado de Pernambuco, pela Polícia Civil de Pernambuco, dezenas de casos em que a gente consegue retirar patrimônio dessas organizações criminosas. E as polícias civis estaduais estão atuando com esse tipo de investigação, certo? Só que isso não é suficiente. Isso não é suficiente. A gente precisa aprimorar esses mecanismos. Sem velocidade investigativa, o Estado chega atrasado. E quem chega atrasado diante do crime organizado é. E a partir de exemplos práticos, ele pôde demonstrar a dificuldade que enfrenta os órgãos de inteligência para, eu diria, investigar, apurar e auxiliar no combate à criminalidade, principalmente o crime, eu diria, de grandes proporções, de grandes organizações, né? Esse é um fato que já se imaginava, mas quando você tem exemplos de uma realidade vivida no dia a dia, fica mais, eu diria, nítido ou nítida a distância entre o que nós desejamos, o que queremos e o tamanho do que nos afasta do combate verdadeiro ao crime organizado. Já na Comissão de Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais, a discussão foi sobre as ações da Casa de Governo para o combate ao garimpo ilegal. Também foram debatidas denúncias de possíveis abusos cometidos em Roraima contra moradores e contra servidores públicos do Estado. A Casa de Governo foi criada em 2024 pela União para gerenciar a atuação integrada com órgãos como a Polícia Federal, o IBAMA e diversos ministérios e também com a FUNAI. A gente vai ouvir agora o deputado defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, e que foi o autor do pedido da audiência de hoje. 97% do garimpo já foi reduzido nesta área. Então, perfeito, né? Nós temos que proteger as comunidades indígenas e também combater o garimpo ilegal, né? A legalidade, quando existe em relação ao minério, deve ser aplaudida por todos nós brasileiros e roraimenses, porque também ajudam no crescimento, né, e no desenvolvimento do nosso estado. Mas se já houve 97% da diminuição no garimpo na região de Samaúma, a pergunta é, ainda justifica-se a operação, toda essa operação da Casa de Governo?
A Comissão de Constituição e Justiça ouviu ontem uma nova testemunha de defesa da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A CCJ analisa a possibilidade de cassar o mandato da deputada. Eduardo Tagliaferro, que trabalhou no Superior Tribunal Eleitoral, disse que as atividades da parlamentar nas redes sociais eram monitoradas constantemente. As informações com a Gil Brandão. Eduardo Tagliaferro foi assessor especial de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral na época em que o ministro Alexandre de Moraes presidia o tribunal. Atualmente mora na Itália e é investigado porque teria vazado mensagens trocadas por servidores do gabinete do ministro. No depoimento prestado por videoconferência à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Tagliaferro disse que fazia relatórios constantes sobre as atividades da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, nas redes sociais, e de um grupo de pessoas de direita. Era uma perseguição ativa, constante, praticamente que semanalmente, 2, 3, 4 vezes por semana, eu recebia pedidos para que monitorasse, para que olhasse, tanto dela, qualquer coisa que envolvesse Carla Zambelli em rede social. Muitas vezes não eram nem coisas produzidas por ela, mas estavam no nome dela, acabava caindo no foco e vinha para o departamento, para o gabinete. E reafirmo aqui que ela, de fato, juntamente com Alan dos Santos, com Constantino, com Figueiredo e outros, foram pessoas que foram muito perseguidas. Segundo Eduardo Tagliaferro, os pedidos para essa investigação vinham de 2 juízes diretamente ligados ao ministro Alexandre de Moraes. Via de regra, os pedidos vinham a partir dos 2 juízes auxiliares do Alexandre de Moraes, um do Supremo Tribunal Federal, um do Tribunal Superior Eleitoral, a mando de Alexandre de Moraes. Alguma dessas vezes acabava vindo até encaminhamento da própria mensagem que o ministro encaminhava aos juízes e eles me repassavam essa mensagem. A deputada Carla Zambelli, que foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça e está presa na Itália, aguardando a extradição para o Brasil, acompanhou o depoimento por videoconferência. A parlamentar quis saber se também foi feito um relatório de quando ela portou uma arma em São Paulo e seguiu um popular. Foi pedido para eu fazer como se fosse um laudo técnico do disparo. Foi feito esse laudo. Em momento algum nesse relatório foi falado que teve um disparo da sua arma, nada. Só aquele posicionamento, desde o momento da outra pessoa, que te ofendeu, até a entrada no bar. O deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, relator do processo de perda do mandato da deputada Carla Zambelli na CCJ, disse que já está perto de concluir os trabalhos. Nós vamos seguir agora com os convites, com base nos pedidos que a defesa fez. Provavelmente na próxima quarta-feira teremos nova reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Encerrado essa fase, nós passa a contar o prazo para que o relator, o meu caso, possa apresentar o parecer.